limão bonito, cara. Aí acabou, foi. E o mesmo processo agora tá acontecendo com ele. O bicho tá praticamente morto já. E tem cada limãozão, cara, que dá até dó, viu? Aí eu não sei o que tá acontecendo, porque eu já passei óleo, o povo me ensinou esses remédios natural, né? Um óleo, vinagre, passei um punhado de coisinha nele e não teve jeito não. Ele deu duas informações importantes. Ele, primeiro, do tronco, que está meio que, segundo ele, apodrecendo, aí descascando, né? Tá escuro. E a segunda dica boa para a gente diagnosticar isso aí mesmo de longe é o excesso de produção. Ele falou que no primeiro ano, ou seja, nas poucas produções que ele teve, que a planta teve oportunidade de estar viva ali, ela produziu muito. E isso é uma característica das plantas, principalmente as cítricas, de sofrer e produzir. Isso é uma estratégia dela que ela usa para perpetuar a espécie. Então a planta percebe que está com problema e aí ela decide produzir muito naquele ano porque ela não tem certeza que vai permanecer nesse local para os outros anos. Então o que ela faz? Ela produz uma quantidade de frutos enorme naquela safra, geralmente são frutos menores e com muita semente. Então a planta ela pensa, né? A planta é um ser vivo, inteligentíssimo, e ela fala para ela mesma: deixa eu perpetuar aqui, deixa eu manter um monte de filhotes, porque os passarinhos vão levar para longe, alguém vai, de alguma maneira, vai perpetuar-me. Então ela produz muito, esgota-se e ela começa a simplesmente se esvair. Ela no outro ano, ou ela está muito esgotada, ou ela já está praticamente morta. E isso aí realmente é o que o ouvinte falou. A causa disso geralmente está ligada ao tronco, como ele disse. E geralmente esse problema é uma doença fúngica chamada de gomose, que é muito comum para nós aqui, que nós estamos num ambiente tropical muito quente e úmido. Passamos pelo período de seca, mas mesmo assim no período molhado ele é muito quente e úmido, e essas plantas, os citros, eles são originários da Ásia. Então lá eles foram trazidos para cá, foram trazidos, espalhados para o mundo todo, e lá nessa região de origem deles, eles têm um clima um pouco mais ameno, mais frio, talvez menos úmidos, algumas regiões ou outras. E aí, para nós aqui, a gente sofre com essas infestações de fungos, viu, Ivan? E o citros, ele depende de muita água, Joyce? Então, o citros, ele tem um dilema quanto à água, porque diferente do coco que nós falamos aquele dia, o coco ele precisa de água o ano inteiro para ele estar estabelecido para não, digamos assim, manter uma produtividade mínima na seca e expressar seu potencial quando estiver bem irrigado. O citro já é diferente. O citro, assim como outras plantas arbóreas, principalmente, elas precisam de um estresse hídrico para florar. Então, como nós falávamos, os citros, eles são originários da Ásia, e lá na região de origem eles têm um clima mais ameno. Então, o clima mais ameno, ou seja, mais frio, a partir de 15 graus, 18 graus para baixo, e a seca, o estresse hídrico, provoca um estímulo na planta para dar a florada intensa. Então, aqui na nossa região, como a gente não tem um frio tão pronunciado assim, a gente tem algumas friacas, e esse ano foi exemplo disso, que estimula ou não essas plantas. Então, uma forma de nós estimularmos aqui no Centro-Oeste, principalmente nas regiões úmidas e quentes como a nossa, é deixar essas plantas passar pelo estresse hídrico. Então, esse estresse a planta vai entender que ela está passando pelo momento de seca, que para nós aqui começa em maio e vai até setembro. Então ela entende que está nesse período do ano. E esse momento de estresse hídrico, ela entende que está passando por esse momento do ano, que posterior a isso vai vir a chuva. Então ela vai ter que ter uma florada para estar com os botões pegos para desenvolver os frutos durante a época chuvosa. Então assim, qual que é o principal problema que acarreta, que existe para levar nós até esse quadro de gomose matando as plantas? Sombra no tronco, certo? Esse fungo é um fungo de solo. Esse fungo é muito comum na agricultura, tá? Ele é causador de vários problemas em outras plantas, e na laranjeira não é diferente. A gente vai ali, dá um piquezinho com a enxada no tronco, faz alguma coisa, deixa o terreirão meio livre ali de matéria orgânica,
não vai ter outros fungos para competir com ele, e esse fungo, pelo piquezinho ou uma rachadura no tronco, ele vai se estabelecer e vai descascar todo o perímetro desse tronco. Nós sabemos que ali nessa casca é onde passa toda a seiva da planta. O tronco lá, o cerne, ele praticamente é só para dar sustentação à planta. A vida, a translocação de fluidos ali está na casca. Perdemos a casca, perdemos a planta. Existe um meio de identificar esses fungos no início, quando está começando, para prevenir, para não deixar que isso aconteça, Jais? Tem sim, Maico. A planta, ela vai dar alguns indícios que está sendo atacada. Primeiro, vai no lugar da lesão. A gente vai perceber um escurecimento, ele vai ficando, o tom do tronco vai ficando mais escuro, e a planta ela vai começar a excretar uma goma. Tanto é que vem o nome da doença, gomose. Então, nesse lugar do ferimento ou do ataque ali, a planta vai começar a querer se defender, vai provocar esse expelimento da goma através do tronco. É uma defesa da planta, ela não vai conseguir combater o fungo se tiver mantido aquelas condições, só que ela vai estender a vida dela até a próxima florada, até a próxima frutificação, que é a esperança dela para dar os descendentes. Então essa goma é um indício, Maicon. Ô Jais, eu queria voltar em relação ao solo ainda, porque eu sou de Minas Gerais, norte de Minas, né, interior do estado, e a gente sabe que tanto em Minas, em outros estados, da região sul, por exemplo, o estado do Paraná também, é muito comum você ver um pé de laranja, por exemplo, viver muitos anos, né, produzir por muitos anos. E às vezes a gente vê aqui no estado de Mato Grosso, as pessoas plantam, colhem uma safra, depois ele já morre. É a questão de solo, isso? É um dilema, né, Ivan? Então, as plantas de citros, laranja, limão, elas são perenes. Então, uma lavoura industrial, comercial aí, elas têm que durar cerca de 20 a 30 anos, né? A gente fala tem que durar, mas pensando comercialmente. Se a gente fizer todos os tratos sanitários de saúde para a planta, ela vai produzir muito bem durante seus 20 a 30 anos. Então, é bastante tempo. Tem na história aí, a gente vê relatos de plantas de citros que tem mais de século vivos. Aí, logicamente, vai estar com as condições ambientais favoráveis. Aqui, para nós cometemos alguns erros na hora de fazer o pomar. Por exemplo, a gente coloca a planta de citros vamos imaginar um pomar no quintal. A gente coloca as plantas de citro no caminho da água da pia, da tarimba, por exemplo. Sim. E ali a gente vai ter um ambiente muito úmido, né? Aquele solo vai estar úmido o tempo todo, encharcando o tronco, encharcando as raízes. E a gente sabe que as raízes de uma planta de citros, ela vai estar 99% dela, da profundidade, 99% do volume de raízes, até 60, 70 centímetros. E 90% das raízes laterais vão estar até 2 metros. Ou seja, 2 metros por 60, 70 centímetros, nessa caixa vai estar 90%, 99% das raízes dela. O resto é uma pivotante que vai mais profunda, dependendo do tipo de solo, para manter a planta de pé, certo? Fixa. Então ela vai ter aquele ambiente sempre encharcadinho, e nesse ambiente encharcado a gente sabe que fungo gosta de ambiente sombrio e encharcado. Outro problema que a gente provoca, a gente teve quintal, a gente sofreu com isso também há muito tempo, e sofre ainda, né? A gente coloca muita árvore do lado, sombreia demais essa atmosfera, digamos assim. E no programa anterior a gente começou a introduzir esse assunto, a gente até falou de fazer uma poda com formato tal que propicia a entrada do sol nas laterais da planta para pegar o sol no tronco e nas folhas laterais e também no centro dela. Então no formato de taça mesmo, onde vai estar o centro mais aberto e as laterais com possibilidade do sol adentrar. E no nosso quintal, às vezes, a gente não deixa isso acontecer. A gente coloca uma moita de banana, a moita de banana no começo era um filhote, tá tudo certo. Daqui 2 anos, a moita de banana está com vários outros filhotes, 5 metros de altura, já sombreou e a gente começa a perder os citros da gente. Então, uma dica interessante, a gente tirar esses citros, limão, laranja, mexerica, pocã, do excesso d'água. Coloca uma espabeira do quintal ainda perto da cerca. Se for cerca de arame, melhor ainda. Se for muro, aí vai ter que distanciar um pouco. É para pegar sol mesmo, gente. E para ter menos excesso de água. Por quê? A gente já falou que o excesso de água, ou a falta d'água, é um dos gatilhos que a planta vai usar para florar melhor.
Ô Jaisso, era muito comum também antigamente as pessoas utilizarem um fruto, vai no supermercado, compra uma laranja, chega em casa, utiliza a laranja e pega sementes e planta, né? Isso mudou muito. Hoje existem técnicas de enxerto, por exemplo, que o melhoramento de planta para planta é uma coisa muito importante nos últimos anos, né? Através de muitas pesquisas. Qual que é a recomendação sua, como agrônomo, para que as pessoas possam escolher o melhor tronco, a melhor planta para produzir mais? Existem as espécies adequadas para isso também? Sim. Eu tenho até uma frase interessante que a minha mãe fala que toda semente ela não pode morrer fora do chão, ela tem que ser jogada no chão, ela tem que ter a oportunidade de germinar, né? Isso é bonito a gente ouvir isso aí. Uhum. E a gente vai na mesma toada. Mas o limão em si, a citrus em si, eles hoje em dia, para a gente ter um sucesso e um prolongamento da vida dele, hoje em dia já tem os enxertos, que é uma ferramenta de controle ou ataque a esses problemas de fungo, de gomose, por exemplo. Então a gente já sabe hoje em dia quais são os portas-enxertos mais resistentes, que tem uma rusticidade maior e vai aguentar mais a pressão do ambiente. E alguns exemplos de porta-enxerto, por exemplo, o limão cravo, ele tem uma rusticidade boa, ele não tem tolerância à geada, não é a nossa realidade aqui, mas a gente pensa aí que você falou de Minas Gerais e São Paulo, são os maiores produtores, eles têm que ter essa característica também. Mas para nós, o limão cravo, a tangerina Cleópatra e a tangerina Zunque são 3 plantas indicadas para ser porta-enxerto. Por quê? Porque ela vai ter uma rusticidade maior, ela vai aguentar um pouco mais o tranco, tá? Não quer dizer que ela vai ser 100% resistente aos problemas que nós ou o ambiente causar para ela, tá? Certo. As doenças mais comuns dos citros, já. A gente sabe que nas plantas de laranjas, limão, acontece muito das folhas mancharem, aqui de uma espécie de um ferrugem nas folhas, frutos que não crescem ou caem antes de chegar à fase de amadurecimento. Quais são as recomendações para essa questão também da produção? Tá. Então as doenças mais interessantes, mais importantes, aliás, dos citros, quando a gente fala de doença, a gente fala de bactéria, fungo ou vírus, certo? Então a gomose é uma delas, causada pelo fungo, e esse fungo é o fitóftora, que é podridão, que mesmo dá em outras plantas a gente chama de requeima. É o mesmo grupo de indivíduos, vai mudar a cepa de cada uma. Mas enfim, a gomose, a estrelinha, que é uma doença que dá nas flores, que é muito importante. Quanto mais umidade, mais vai dar esse problema. O que é? Esse fungo, que é chamado de coletótrico, que é causador de antracnose e várias outras doenças, em soja, em feijão e tudo mais, e está presente também na laranja. Ela infesta a parte de reprodução, que é as flores. Ela vai germinar nas flores e vai abortar, chamada de estrelinha. É também uma das mais problemáticas para as pessoas que cultivam, que querem uma rentabilidade em cima dos citros. E a gente tem que fazer o controle disso aí, principalmente nos momentos em que vai ter chuva em floradas. E aí quando vai ter chuva em florada, o citricultor que faz isso comercialmente, ele já sabe, ele já tem uns alertas de questão de chuva, e ele faz a pulverização de estrobilurina e triazol, que são os fungicidas aí, estrobilurina mais preventivo e o triazol mais curativo. Mas isso é muito técnico, a gente está falando aí de plantio comercial, mas é bom ficar atento para isso. Pode ser que a gente tenha aí uns companheiros no campo que tenha interesse ou já tenha uma quantidade de plantas suficiente para fazer negócio, certo? Tem a gomose, a rubelose, que também é fungo, a melanose, são todas doenças de fungo causadas por, geralmente na época, a maioria das doenças fúngicas são geralmente causadas na época úmida do ano, ou seja... Daí a questão da irrigação, né? De molhar muito. Exatamente. E a irrigação é um ponto importante nos citros, feito basicamente no pé da planta, ou gotejamento ou microaspersor. A gente indica o gotejamento porque o microaspersor ainda vai pegar o tronco, vai favorecer a gomose. Então no gotejamento é o melhor meio da gente levar água até as plantas, certo? E aí temos, dentro desse problema de doenças, um dos causadores das doenças, que não causam doença em si, mas são vetores de outros problemas, que são os insetos. Os insetos na cultura dos citros também são grandes problemas. Por exemplo, os ácaros, que a gente já falou em outros momentos, que não é um inseto,
um aracnídeo, né, Ivan? Isso. Então, eles vão perfurar essas folhas, esses ponteiros, porque todos os insetos gostam do broto. Tem umas lagartas terríveis também, já. Isso. A lagarta em si se torna secundária quando você faz o controle desses insetos vetores, que são os ácaros e as cigarrinhas, e os psilídeos, que são os grandes problemas, que eles injetam, ao mesmo tempo que eles sugam a seiva dos ponteiros, eles injetam as viroses, que essa virose e as bactérias, no caso do psilídeo, elas vão tomar conta da planta e vai matar a planta. Então, fazendo controle disso aí, a lagarta a gente já consegue controlar de boa. Maico, mais alguma dúvida, Maico? Eu tenho aqui o ouvinte, né, que está interagindo conosco. Eu quero agradecer a participação do José Carlos. Eu acho que você já fala justamente do tema, então é fácil de esclarecer a dúvida dele. Ele diz o seguinte, que ele tem um pé de laranja, né, ou vários pés de laranja aqui, ele não foi específico, e diz que as bordas das folhas estão viradas e as folhas, né, estão escuras. Se trata também de algum fungo? O que a gente pode dizer para ele? Perfeito. Virado, provavelmente vai ser ataque de ácaro, junto com pulgões. O ácaro ele vai perfurar, o pulgão vai perfurar o limbo foliar, e a planta, para se defender, ou para uma estratégia de física mesmo da planta, ela vai torcer essas folhas. E aí esses ácaros, pulgões e cochonilhas, eles têm uma característica interessante, que ele suga a seiva da planta, aquela seiva já prontinha, cheia de açúcares que deveria ir para o fruto, e ele vai excretar, ela vai sugar o líquido da seiva elaborada e vai excretar açúcar. Então, pelo reto dos insetos ali e dos ácaros, vai excretar açúcar. E esse açúcar vai pingar sobre as folhas. Eles vão encharcar as folhas com um líquido açucarado, que é a excreção desses indivíduos. E nesse açúcar, a natureza nada se perde, aí vai vir um fungo chamado fumagina, que ele tem um aspecto escuro, e vai tomar conta desse líquido açucarado. Ele não vai ser problema de intoxicação ou de problema sanitário para a planta em si, mas ela vai tampar a planta. Então, acaba sendo um problema de fotossíntese. Então, a planta vai ter menos área limpa, com área verde ali. Esse fungo vai tomar conta de toda aquela parte açucarada, vai ficar feia a planta, vai produzir menos pelo problema de acesso à luz. E, geralmente, então, Maico, isso aí está atrelado ao ataque desses pequenos indivíduos nos ponteiros. Ô Jairson, já caminhando aqui para o encerramento, mais duas questões rápidas. A primeira, a questão dos limões, né? A gente tem duas variedades muito cultivadas aqui na nossa região, que é o limão Tahiti, muito utilizado na caipirinha, né? E o limão rosa. Essas espécies atraem doenças, Jairson, também? Muito bom. Inclusive o João, o nosso patrão aqui, né? Uhum. Ele comentou isso mesmo, que o limão rosa acaba atraindo muitas doenças, porque eles são muito produtivos, né, Maico? Ivan. Então, ao passo que eles vão começando a encher os grãos, encher as plantas de açúcares e tudo mais, a planta vai se esgotando. E nisso, os insetos vão sendo atraídos pela falta de defesa da planta e pelo excesso de produção. E ele tem uma florada e uma brotação muito intensa. Isso aí é um prato cheio para esses indivíduos. Então, ele acaba sendo atração mesmo. O interessante é distanciar eles do pomar, do restante do pomar, até para não ter esse ambiente sombreado e muito úmido, deixar um lugar mais ensolarado para eles. Mas uma coisa que eu queria falar aqui, Ivan, que a gente não comentou ainda, é como fazer um controle básico disso aí, né? Porque não adianta só apontar os problemas, falar um monte de nome aqui e não dar uma dica boa aí para nós. Antes de você trazer essa dica de ouro, Jairson, vamos ouvir aqui um ouvinte que ele manda uma dúvida justamente sobre a questão do pé de laranja na propriedade dele. O Nico é morador do distrito de Filadélfia, ele também participa do programa. Eu plantei umas laranjas e já tem um ano já essas laranjas. Só que eu fiz uma cova grande e põe bem uns 2 kg de calcário no pé dela. Que o pessoal falou que o cupim come, então eu coloquei um calcário com força mesmo. Só que ela não cresce mais, não quer crescer, tá do mesmo tamanho que eu plantei. Eu queria saber o que eu devo fazer agora para ela desenvolver. Eu queria que você passasse pro agrônomo, aí o que eu poderia, qual é o remédio ou adubo, para ver se ela desenvolve. Porque tu tá com um ano, tá do mesmo tamanho, não saiu da cova, do tamanho que eu comprei. E aí, Jairson, o calcário é o problema?
Nesse caso aí, ele falou que colocou uns 2 quilos por cova e provavelmente vai ter uma super dosagem aí. Por exemplo, a gente usa aí a gente fala cova, né? Mas eu gosto de falar berço, porque berço recebe coisa viva, né? Cova recebe coisa não viva. Então, nesse lugar aí que a gente faz a perfuração, geralmente 40, 50 por 50 aí, a dosagem legal de calcário vai girar em torno de 250, 400 gramas no máximo de calcário. Misturado ali naquele terra toda, naquela terra preta. Ele colocou 2 quilos. 2 quilos e vai ter uma super calagem. O que aconteceu? Provavelmente esse solo que está envolvendo as raízes aí ficou muito básico, porque a gente tem um problema, a gente fala acidez do solo, acidez do solo, acidez do solo, né? A gente sabe que aqui na nossa região, como é muito sol, muita chuva, o solo vai ficando ácido, intemperizado aí, velho. E o contrário disso é solo não ácido básico, que ele vai sobrar, ao invés de sobrar aquele ácido, que a gente já falou nos outros programas, que é o Hzinho ali, o resultado da quebra da molécula da água, vai sobrar o outro lado da molécula, que é o HO, que é a base. Para a gente ter uma ideia, o ácido é ácido porque ele tem H, e a base é base porque tem OH. Por exemplo, a soda cáustica, ela é o contrário do ácido. Se a gente misturar, por exemplo, um ácido fosfórico com uma soda cáustica, vai sobrar fósforo e água. Entendeu? Então, assim, o contrário do ácido é a base. Então, provavelmente vai estar muito básico esse meio aí. Então, a gente vai ter que criar maneiras de acidificar um pouco esse solo aí. Seja colocando adubação nitrogenada para acelerar a acidificação. Geralmente, a ureia e outras fontes, sulfato de amônio, por exemplo, acidifica. O sulfato em si já é um ácido fraco. Você vai ter que procurar acidificar esse solo aí, viu, companheiro? Tá aí, já tirando a dúvida do Nico, né, sobre o plantio. Agora sim, Jais, para a gente encerrar, a dica de ouro que você tem pro ouvinte. Tá, então respondeu o Gilmar agora, viu? Ele também estava com essa dúvida. Mandar mensagem, ele tá te ouvindo, viu? Muito é o que bom. Tem a dúvida. Valeu, Gilmar. Então, na citricultura, assim como nas outras plantas frutíferas, a gente tem as caudas aí para auxiliar a gente no controle, né? O exemplo disso não é novidade para muita gente, mas a gente tem que falar que a cauda bordaleza ou pasta bordaleza, depende do grau aí de diluição que a gente fizer, é uma grande ferramenta para a gente ajudar a sanidade dessas plantas. A cauda bordaleza, eu vou chamar de cauda porque ela é mais úmida, ela é menos viscosa do que a pasta. A pasta é mais para passar nas áreas que a gente vai fazer a poda, né? Então a cauda, a gente vai pegar, tem várias receitas, várias literaturas mostram as receitas diferentes, mas basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que misturar sulfato de cobre e cal virgem. O que é cal virgem? É óxido de cálcio, KO, né? O cal virgem a gente acha nas casas de construção aí, tem que ser uma cal virgem nova, ela não pode estar reativada já, ela tem que esquentar um pouquinho na hora que a gente diluir. E o sulfato de cobre a gente encontra com os parceiros aí que o Ivan tem no programa, né? Os parceiros dele vai ter esse sulfato de cobre que é um salzinho azul, com certeza um outro vai ter aí. Então a gente vai fazer 200 gramas de sulfato de cobre, 200 gramas de cal virgem em 10 litros d'água. Pega 5 litros d'água, separa para 5 d'água para outro, dilui os dois separadamente e depois mistura o sulfato em cima do cal virgem. O ponto de mistura, ele vai ter que ficar mais ou menos azul, igual o azul do céu num dia limpo. Uhum. Por que isso? Porque, como a gente falou de ácido e básico anteriormente, o sulfato de cobre ele é um ácido em torno de 4 pH ali, 4 pH 4. E o cal ele vai entrar com a parte básica, então os dois vão se neutralizar e a gente vai aplicar na planta a hora que estiver neutralizado. Como que os antigos sabia da neutralização, sendo que não tinha nada, aparelho, nada. Eu olhava para o céu, a hora que tivesse mais ou menos parecida a cor, estava neutralizado. Então você já pode aplicar, coa bastante, mistura cerca de 4 a 5 minutos para tudo se ligar, os íons de um se ligar com o outro, fica tudo certo, mistura mesmo, 4 a 5 minutos, é imprescindível essa mistura, misturar com um pau ali, com uma colher de madeira, alguma coisa assim, 5 minutos misturando, está pronta, coloca a peneirinha, coa, joga no seu borrifador e vai borrifando nas horas mais frescas do dia. Borrifar em toda a planta, já. Toda a planta, principalmente no tronco, que é o problema do nosso ouvinte aí da gomose. Uhum. Aí na planta em si, ela vai fazer a sanidade, que ela vai evitar que os esporos de fungo, a sementinha dos fungos, germinem para as próximas infestações.
Você ouviu Momento Técnico, com o engenheiro agrônomo Jason Costa. Momento Técnico.